A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as destruam e enfraquecem. Aquele que faz alarde das suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir, temos que adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge da admiração das multidões. Amém. Assim seja. Quer dar a palavra, irmão? Não? Então fala. Não vai falar? Aceita o povo desse velho, viu, irmão? Vocês vão tirar a dúvida, viu? Vão tirar a dúvida, viu? Deitem na maca. Vocês vão te ajudar, tá bom? Deitem. Isso. Deitem. Beleza, teu filho. Se comporta com o guardão. Vamos guardar um trato médico. Vamos de Deus. Segura aí. Segura aí, tá? Guardão, vamos segurar, viu? Vai deixar ele embora, viu, irmão? Vai deixar ele em paz. Vai deixar ele embora. Os guardão estão te levando embora agora. Vai levar agora. Tudo bem? Em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus, viu? Vai embora. Deixa aquele irmão lá em paz. Não. Deixa ele em paz. Os guardiões vão te levar para você embora agora, viu? Já deu o que te falar. Vai com Deus. Vai com Deus. Devagar, eu quero o marido dela. Vai deixar ela em paz. Eu quero o marido dela. Vai deixar ela em paz. Ele é meu, eu vou tomar ele dela. Ele gosta de mim. Não, ninguém gosta disso. Você já está do outro lado aí, deixa ele em paz. O guardião vai te levar para embora. Não, eu só vou se der o que ela me deu, mas eu vou embora. Não, assim não tem como te dar nada. Não. Eu te dou uma hora. Ela me deu um conjunto de lingerie vermelho. Não, vou te dar um passo. Se ele me der outro, eu largo dele. Senão eu vou ficar junto com ele. Deixa ele em paz. Vou ficar com ele. Cada vez que for procurar ajuda do presidente. Não, eu quero ficar junto com ele mesmo. Não, deixa ele em paz, viu? Meu irmão, deixa ele em paz. O que você vai me dar? Vou te dar uma oração. Pai nosso. Não, champanhe. Não bebemos champanhe. Legal. Também não. Lingerie. Também não. Batom. Vocês não dão nada pra Eu gente. não uso. Nada de fazer a coisa dos outros. Não, mas por que você tem que usar isso? Que ela me deu para tomar o marido dela. Não, para que você vai tomar? Ué, porque ela gosta dele, né? Não, tá de vibração. Você é muito evoluído para ficar assim. Deixa em dois. Você não quer mudar de lá, trabalhar com preto velho? Não gosto de preto, não. Não, né? Não gosto de preto, não. Então você vai estar acompanhado com Gosto de loiro. né? No máximo de moreno. Preto, não. Né? Preto, não gosto de bicho. Então vai embora. Deixa o aparelho em paz. Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Parece que a noite já começou, quem escreveu aqui, né? É. A outra média faz muita falta, né?
Porque esse cavalo aqui não gosta de pegar coisa pesada assim não, né? Depois fica 3 dias passando mais, né? O outro cavalo faz falta, né? A família é o nosso principal resgate. É na família que temos que exercitar qualidades que muitas vezes não temos ou estão adormecidas. É na família que devemos primeiramente exercitar os bons exemplos. Aprender a falar com brandura, aprender a perdoar as pequenas falhas. Não pense que só pelo fato de estar na mesma família que não vai acontecer coisa errada. Todo ser humano faz coisa errada. O marido faz, a esposa faz, os filhos fazem. Mas as pessoas que foram predestinadas a viverem juntos, devem viverem juntos. E para isso, é preciso estar exercitando o perdão. E exercitar o perdão é perdoar de coração. E não ficar falando no assunto, cutucando a ferida, levantando discussões naquela mesma situação. Um casal, quando um dos dois erra, mas tem propósitos de viverem juntos, deve esquecer definitivamente aquele episódio. Porque se for para ficar um atormentando o outro com essa situação, é melhor separar. Porque ninguém deve fazer da vida do outro um inferno por causa do erro. Se as pessoas se propõem a ficarem juntos, que seja da melhor maneira possível, que seja harmoniosamente, que seja tranquilamente. Se imaginarem, o casamento é um verdadeiro sacerdócio, porque não é fácil conviver com uma pessoa que muitas vezes tem uma educação diferente da sua, hábitos diferentes dos seus, são de famílias diferentes, são pessoas que muitas vezes pensam diferente e agem diferente. Então, o casamento deve ser um compromisso de amor, de querer estar juntos, de querer crescer juntos e de caminharem juntos. Quando é ultrapassado limites intransponíveis e não dá mais para resgatar a harmonia e o respeito, é melhor então que cada um siga o seu rumo para não se magoarem mais ainda. Aí temos os filhos. Filhos são compromissos eternos, são resgates eternos. E não pense que pelo fato de ser seu filho, que é um prolongamento seu. Não, de maneira nenhuma. São espíritos diferentes que vieram habitar na tua casa para que você cuide, oriente e ajude a crescer. Os pais devem estar sempre conversando com os filhos. Evitar que vejam discussões e desequilíbrios entre o casal. Estar sempre explicando as coisas que acontecem em casa. Os filhos não devem ser poupados dos compromissos dos pais. Filho deve saber desde cedo qual é o orçamento familiar, quanto custam as coisas e como que tem que ser o seu estilo de vida
de acordo com a finança dos pais. Muitas vezes pensamos que viemos para essa encarnação atual e que muito pouco estamos fazendo. Engana-se. Aquele que consegue aparar as arestas das vossas famílias e manter a sua casa em equilíbrio, já está muito contribuindo no trabalho da seara. É preciso também que os pais, desde cedo, ensinem aos filhos o valor de cultivar a fé, o espiritual, uma religião, seja ela qual for, porque toda religião são escolas da vida. As religiões nunca ensinam nada de mal, nada de errado. Ensinam cultivar bons valores, ensina que as pessoas devem tentar extinguir os seus defeitos e ser cada dia melhor para si, para o próximo, para a comunidade. Porque quantas vezes esquecemos que somos um espírito e um corpo temporariamente. E não apenas um corpo que deve usufruir todos os prazeres dos bens materiais. Não estou dizendo com isso que a pessoa deve levar uma vida reclusa e uma vida de privações. De forma alguma, todos vieram para ser felizes e devem fazer coisas que lhe dê prazer, que lhe faça bem, que faça com que sinta satisfeito, mas não esquecer de trabalhar o seu lado espiritual, juntamente com a sua família, juntamente com seus filhos. Aquele que ora, aquele que reza, aquele que vibra positivo, aquele que medita positivamente, tem a proteção das energias positivas, dos bons espíritos, dos vossos santos, ou seja, qual for o nome que dão às forças das divindades superiores. É preciso que estejamos protegidos, é preciso que conheçamos as pequenas magias que nos protejam, que equilibra a nossa casa, que equilibra a nossa vida. E a maior das magias é a magia do perdão, é a magia do amor, é a magia da caridade. Está sempre lembrando o quanto tem, o quanto é feliz por ter sua casa, seu alimento, a sua vida boa, tranquila, poder pagar vossas contas, comprar as coisas que tem vontade. E sempre lembrar de dividir um pouquinho com aquele que não tem nada, juntar as coisas que não usam e levar para um lugar onde possa ter a serventia. Lembrar de dar um remédio para uma criança, de dar um doce, um alimento diferente, em lugar onde estejam muitas crianças reunidas, e que isso seja novidade. Só que é uma vida tão corrida, as pessoas em busca de equilíbrio e melhorias financeiras, esquecem muitas vezes de exercitar esse lado que o fortalece,
que faz com que as energias negativas se afastem de ti, de vossa casa e de vossa família. Mas sempre tenha em mente que existe a diferença entre esmola e caridade. Esmola é a gente doar uma coisa que não serve mais, que não usa mais. E caridade é um fazer espiritual. É perdoar, é ensinar, é conduzir, é ter paciência. É ver o outro com as mesmas necessidades que você tem. É entender que o outro está num período de evolução diferente do seu. Muitas vezes evolução não apenas moral, mas também cultural. E entender e respeitar e ver o outro como ser humano. Lembrando que nessa seara as tarefas foram divididas. Cada um recebeu a sua tarefa. E o que nos faz melhor do que o outro é se eu desempenho melhor a minha tarefa. Eu desempenho a minha tarefa com amor, com seriedade, com responsabilidade. Porque é isso que vai me ser cobrado. E não se eu sou doutor ou se eu sou gari. Porque perante as energias do universo, o valor do trabalho é o mesmo. Tanto para um quanto para o outro. Ser-lhe-á cobrado o desempenho, a maneira com que desempenhou as vossas tarefas. Mais uma vez eu digo, olhe para dentro de si. Jogue por terra o radicalismo, porque eu sou assim, desse jeito, e nada vai me mudar. Que ilusão! A vida nos muda a todo momento. E as coisas que recebemos, as pancadas, os sacolejões, as chicotadas, o intuito é para que abaixemos o nosso orgulho e sejamos melhores, mais humildes e mais humanos. E aquele que é inteligente, evoluído, sabe que pode mudar a todo momento. Hoje eu penso assim, mas sei que não existe verdade absoluta. Sei que não sou dono da verdade, porque tudo a todo momento evolui. E eu posso pensar diferente depois de conversar com pessoas que sabem mais que eu, que são mais evoluídas espiritualmente do que eu, depois de pesquisas que fiz ou de coisas que me aconteceram. Que a vossa evolução seja pela sabedoria, seja pelo amor, seja pelas alegrias. Porque tudo que temos medo parece que é o que mais atraímos. Então, pense positivo, vibre positivo e haja positivamente. Gosto muito de alguns pensamentos da filosofia Wicca. Não sei se já viram falar. É uma filosofia muito bonita, onde se trabalham os elementares, os 4 elementos, que posteriormente vamos aprender o quanto são importantes no nosso dia a dia. Mas um dos pensamentos Wicca é a questão da lei tríplice. Quando aponto um dedo para alguém, 3 são virados para mim. E tudo que faço volta pela lei tríplice. Então faça muita coisa boa,
Distribua abraços, distribua sorrisos, distribua verdades, distribua ensinamentos. Mesmo nas horas em que tem que ser firme, que seja firme, para que as coisas aconteçam da maneira correta, mas jamais com o intuito de humilhar, de menosprezar, de diminuir alguém. Porque a lei tríplice, ou como diria no kardecismo, a lei do retorno. Todo mundo já pôde provar dela. O que vale, volta. E a hora que recebemos, sabemos identificar o porquê. Então, que a vossa vida seja uma vida de respeito às pessoas, aos animais, à natureza, às energias positivas, a maneira de pensar de outras pessoas, a religiosidade de cada um, a crença e a cultura de cada um. Porque a beleza está nas diferenças, o crescimento e aprendizado está nas diferenças. Se fôssemos todos iguais, se fôssemos todos padronizados, não teria a menor graça e nem o menor incentivo em crescer. Mas que dentro dessa diversidade, temos que lembrar que todos somos filhos do sol, todos somos filhos do universo, de Deus, de Alá, de Jafé, de Jeová, seja quem for e qual o nome que der. Mas sabemos que existe uma força superior, uma energia superior que coordena a Terra e os outros planetas e os demais habitantes de outros planetas e de outras galáxias, para que assim tudo possa evoluir harmoniosamente. Sabemos que a Terra passa por um período difícil, é um período de muita descrença, de muita desavença, de muita hostilidade. E períodos muito piores virão. Virão períodos de fome, de sede, de violência extrema, porque a Terra vai passar de planeta de expiação para planeta de regeneração. E é necessário que aqueles que estão dispersos orem pelos outros, preparem os outros, vibrem positivo pelos outros, aprendam a começar a viver com o suficiente, com o necessário, com o menos possível. Porque chegará o dia em que terás o dinheiro, mas não terás o que comprar nem como comprar. Então, faça dentro da tua seara um trabalho, um ensinamento para os mais novos, para reverter esse quadro natural, para reverter valores invertidos, para reverter desânimo em ânimo, desamor em amor, e principalmente para semearmos a paz. Paz para as famílias, para o universo, para a natureza, para os animais, para os irmãos de outros planetas. Paz para todos. E ter paz é ter alguém que gosta e que cuida, é poder viver com dignidade, é ter o seu trabalho e saber que ninguém está só, que ninguém foi esquecido pelas forças superiores,
que todos são filhos do sol. E como filhos do sol, como fagulhas do ser superior, terão a oportunidade de ser feliz, de desfrutar das coisas que gostam e de fazer também os outros felizes. Que a paz do universo esteja com vocês. Amém. Amém. Alguma pergunta? Não. Não. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. O que você quer me perguntar? Casamento. Tá difícil, não tá? Mas o que atrapalha muito é aquele probleminha, né? Pois é. Você vai fazer o seguinte, porque eu sei que você não quer largar, né? Não. Você quer organizar a sua vida dele. Você vai deixar o teu nominho aqui depois com médico de cabeça. Você vai conversar particular com ele, contar para ele esse probleminha, o maior probleminha que está atravessando. Porque nós vamos fazer para você a desobsessão dele durante 7 dias. Você põe em mente que os primeiros dias ele vai ficar muito bravo, viu? Vai ficar nervoso, vai ficar bravo, mas os acompanhamentos que está com ele, nós vamos dar um jeito de tirar. Outra coisa, eu sei que você tem muita paciência, ele é resgate que em vidas passadas, você fez o Deus demais dele, viu? Então, às vezes, ele judia de você agora e depois ele se arrepende, não é verdade? Tem um momento que faz aquela bobajada, aquele barulhão, aquela bagunça, depois no outro dia parece que não é nada, né? E está até arrependido e está até diferente, né? Nós vamos fazer a desobsessão dele. E nós vamos fazer o possível para ficar do jeito que você quer. Mas se você se acalma, se você fica bonita, se arruma, tá? Não deixa ele pensar que você está para baixo, não. Se cuida, fica bonita, se arruma e bem provocante, viu? Compra uma camisola bonita, um perfume bonito e depois, se você sabe o que fazer, não sabe? Né? Porque o homem, com respeito aos homens aqui da mesa, viu? Se vocês respeitam, vocês já desculpam o preto velho, viu? Mas homem não é bem cachorrinho, minha filha. Né? Se tiver bem peso para esse lado ali, tá bem para tudo. Então as mulheres para segurar esses danados, mesmo não gostando tanto, tem que fingir que tá uma beleza. Que é o único jeito de prender essa cachorrada, viu? Seria desculpa o preto velho, viu? Que eu já tenho idade para falar mais dos homens, viu? Né? Porque se os homens conhecessem mesmo a natureza das mulheres, eles não ficavam com essa ilusão pouca, né? Mas você sabe o que fazer. Então, explora esse lado. Mas explora de maneira positiva. A próxima vez que você voltar aqui, você volta, eu vou trazer a vó Catarina para conversar com você em particular. Para te falar umas coisinhas desse assunto aqui que nós estamos falando. E nós vamos fazer a desobsessão dele. Você se acalma, viu? Tá certo? Tá certo? Se acalma que vai dar certo, tá? Que Deus abençoe. Viu? Que Deus abençoe. Boa noite. Como é que está o senhor? Eu estou bem. Eu tenho que vir aqui uma quinta sim, uma quinta não, senão não está falando. Pois é, nós também gostamos muito quando o senhor vem aqui, né? Então, e a vida, como é que está?
Tá boa. Tá boa, tranquilo, sossegado, né? Muito boa. Então, Só minha graças a esposa Deus. sofre muito nervosa. Falando umas coisas, então deixa eu falar. Pois é, mas deixa eu falar uma coisa para você. O segredo de conviver com mulher é não discutir. É deixar elas falar sozinhas, porque elas gostam de falar muito, né? Minha fala demais. Sabe o que você tem que fazer? Ô, meu bem, você tem razão mesmo. Vamos tentar fazer do jeito que você gosta, do jeito que você quer, meu bem. É assim, sabe? Porque brigar não leva a nada. Eu mesmo. Não é verdade? E, ó, deixa entrar por um ouvido e sair por outro. Isso. Agora, se precisar dos remedinhos, tem que tomar, porque a mulher vai chegando assim, às idades, a mulher vai ficando muito nervosa, por causa de comprimido que já bebeu, ou às vezes laqueadura que já fez, porque a laqueadura também deixa as mulheres nervosas, viu? Né? Então, às vezes tem que tomar o floral, tem que tomar o fitoterápico, né? Ou dar uma rodinha, dar um passeirinho. Eu estou trabalhando bastante. Né? Trabalhando muito. Estou feliz, não fazendo. Você deve saber do que ela está reclamando, o que deixa ela nervosa. Então, você dá um jeitinho de controlar, porque se você é o que já está mais desperto, né? Então tem que equilibrar o resto do povo, da família, né? E leva um agradozinho, um presentinho, né? Mulher gosta de receber um presentinho, né? Elogia, fala que a comida está boa. Mesmo que eu não vou, tem que elogiar. Ela está no bom, isso. Que ela está muito bonita, está cada vez mais bonita. Isso. Mas o presentinho está tudo bem, né? Está tudo em paz, né? Tá. Filha. Eles são tranquilos, né? Teve um assalto esses dias lá no posto. Pois é, mas Deus protege, né? Nossa, eu protejo demais. Deus protege. Eu fui ao banheiro, fui buscar um negócio lá embaixo, aí que eu voltei e já fez assaltado. Já tinha acabado, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, e se os lugares que rola muito dinheiro, tem essas coisas mesmo, né? Eu vou ficando por enquanto Ajeitado. e ajeitar. E estou ajeitando. Lógico que vai ajeitar, vai dar tudo certo. Que Deus abençoe, viu? Deixa eu levar outra pergunta. Pode fazer. O meu irmão, que veio de Lá de longe. longe, ele está meio sem rumo. Ele está meio, eu estou notando que ele está meio balançado. Dá uma ajuda para ele poder Isso caminhar. você também conversa com ele. Eu falo umas coisas para ele, eu acho que ele está numa companhia muito ruim. Tá. E eu estou tentando falar para ele. Mas não pode falar, sabe por quê? Porque não acredita. Não acredito. Quando a pessoa está acompanhada, que ainda está iludido com as coisas da cama, não adianta falar. Ele está muito iludido. Tá certo? Eu estou meio com medo. Não, então, o que você pode fazer, porque se o homem, por causa de mulher, afasta de todo mundo. Então, não deixe de perceber que você acha essa pessoa má companhia. Certo. Pelo contrário, fica amiga da pessoa, que aí você tem controle sobre ela mesmo. Então, o meu irmão também está muito nervoso, ficou meio chateado. Hoje eu conversei com ele e deu uma acalmada. Eu ajudei ele também. Ajuda sim. A minha irmã está ótima, viu? Graças a Deus. Está fazendo as coisas direitinho? Eu acho que sim. Ela é muito inteligente. E isso vai dar tudo certo. Ela vai dar certo. Vai dar sim. Tá Muito certo? obrigado Que Deus por te abençoe. Amém. Me protege sempre. Não, estamos Minha protegendo. Pode ficar tranquilo que nós estamos juntos. Daqui a 15 dias eu volto. Pode voltar que nós estamos aqui. Maior prazer. Deus abençoe. Amém. Tem uma mensagem para mim? A de sempre. Paciência, firmeza e calma. E não importar com as coisas que não te faz crescer e que não te faz ficar alegre. Essas coisas, quando escuta, que entra por uma orelha e sai para outra. Lá na escola você tem? Um lugar onde tem muita gente assim é difícil, né, de controlar 100%, mas está caminhando muito bem. E reza para as pessoas, viu? Para os mais querer, né?
noite. Boa noite. Pois não? Eu queria saber da minha filha. Ela está muito rebelde, muito difícil. A sua filha, a senhora já levou ela para tudo quanto é lado, né? Para ver se dá jeito, para um lado, para o outro, para o outro. Sabe que a menina tem um dom diferente, né? É filha do coração, não é? É resgate do coração, né? Então, pois é. A sua filha é uma menina diferente, é uma menina muito sensível. É uma menina que percebe as coisas diferentes do que os outros percebem. Só pode dar jeito com amor, com muita conversa, com muito elogio e com muita serenidade. Hora que ela dormir, faz os passos nela. Chega em cima da cabeça, deseja paz, deseja harmonia, tranquilidade. Fala para ela o tanto que a senhora gosta dela, o quanto que ela faz alegria para a vossa vida, o quanto ela é importante, o quanto espera que ela esteja do teu lado, agradece pela companhia dela. E fala isso pessoalmente também. É uma criança que antes de nascer percebeu muita coisa, percebeu muito abandono, percebeu muito sofrimento, percebeu que não era amada. Então, o que acontece? Traz tudo isso para a vida. Né? Mas a senhora pode dar jeito nessa situação. Tá certo? Se for preciso tomar um florazinho da ansiedade, dá um florazinho da ansiedade, mas, sobretudo, seja muito amiga, muita conversa, né? Conversa entre vocês duas, as duas, sai as duas, senta no lugar, conversa. Filha, o que você quer, o que passa, mas com muita tranquilidade, com muito amor, sempre falando do teu amor por ela, da alegria que ela trouxe para a vossa vida. Não pode, porque se gritar, se xingar, se cobrar, se jogar as coisas na cara, não vai adiantar. Começa a fazer ao contrário, a lei do elogio, a lei do companheirismo, da tranquilidade, tá certo? Nunca, nunca, nunca fala que arrependeu de nada, disso, daquilo, de maneira alguma. Ela precisa sentir que é amada, que é segura, que faz falta. Ela está querendo chamar a tua atenção. Ela está querendo chamar a atenção do pai. Ela tem muito medo da vida, da situação, de tudo que passa. E tudo isso, trauma, ela trouxe. Mas a senhora pode dar jeito nisso, porque o resgate é seu. Tá certo? Faz isso, faz feitinho. Bate um papo bacana, feitinho. Tá certo? Mais alguma coisa? Que Deus te dê muita força e te abençoe. E comece a elogiar, tá? Que Deus te abençoe. Amém. Alguma coisinha de cabeça? Isso. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou envolvido só que... Que mãozinha mais fria? Não, tomei chuva, né? Tomou chuva, né? Tá frio? Então, só que ali eu tenho medo de magoar, entendeu? Porque a pessoa sofreu bastante. Pois Tá é. aí, pessoa, né? Eu vou falar uma coisa para você. Se for para levar com seriedade, porque essa pessoa está esperando seriedade, está esperando compromisso, está esperando companheirismo. Não está esperando só farra, não. Então, não, isso eu sei. Tá certo? Não está esperando só cama. Não, então, isso não medo. Eu tenho medo de me dar isso que ela está querendo. Então, se você pensa bem, se você está disposto a envolver, assumir, morar junto, o que ela está querendo é isso, é morar junto mesmo. Então,
Tá, economia, escolha, de revender. Pois é. Então, você tem que ser claro com a pessoa. Não é? Você tem que ser claro que se você não está preparado ainda para isso, que vocês podem ir namorando, mas muito assim, sem seriedade. Não é verdade? Porque também essa pessoa não está na idade mais de ficar fazendo hora, não é isso? Então é isso. Eu não posso falar para você que se você deve assumir de uma vez ou não assumir. No teu coração, nesse momento, você quer, mas não tem certeza, não é isso? Então pensa. Começa a conviver com a pessoa sem ter um compromisso definitivo. Para conhecer a pessoa, para ver se vocês combinam e para ver se esse envolvimento aumenta. Antes, mas seja sincero e seja franco com a pessoa. É verdade? Você vai coisa que você está sabendo. Tá certo? Não, porque assim você vai ter passado. Sim. Seja sincero. Sim, quando ela me falou que isso aí minha vida tem me ajudar, me deixa definir. Pois é, as pessoas que amam sempre ajudam a gente. De uma maneira ou de outra, elas sempre acabam ensinando. Toda pessoa que passa pela nossa vida ensina alguma coisa para a gente e a gente também ensina alguma coisa para ela. Né? Mas a questão é essa. É o que a pessoa espera e que você esteja disposto a dar. Certo? Mas se eu não vou ver em algo sério, eu não vou arrepender exatamente, mas na parte real. Esse é meu medo. Se você tem medo, se você sabe como é que ela é, sabe? Do que vamos fazer só uma suposição. Se ela gosta muito de sair, de passear, de dançar, de beber, se você gosta também? Não. Tá certo? Então tem que ser estabelecidos os acordos. Estabelecer os acordos. Olha, eu sou assim, 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 assado. Serve para você? Não é? Porque tem que arrumar as pessoas mais ou menos parecidas, ou se não é parecido, que queiram mudar pela outra. Verdade, eu achei. Tá certo? Aí, depois que eu saí daquele lugar à noite, é normal. É energia de lá, né? Cada lugar tem uma energia diferente, né? Essa energia boa ou ruim, eu senti que Também não posso te falar, né? Porque depende das pessoas que estão lá e da intenção das pessoas. Não é verdade? A energia das pessoas que estão aqui. Qual é a energia das pessoas que estão aqui? O nosso compromisso é fazer o bem, é dar uma assistência fraterna, é dar uma orientação, é fazer coisas boas ou é fazer o mal para as pessoas? É fazer coisas boas, graças a Deus, né? Então a nossa energia que circula aqui é uma energia positiva. Né? Depende da intenção dos trabalhos. entendi. Tá certo? Então, pensa bastante em tudo que eu te falei. Tá certo? Deus te abençoe, viu? Olha, Vermelho, alguma coisa? Eu pedi para certo, né, para ligar para ele, então estão ficando positivo ele, né? Ele há de arrumar um e acertar as coisas da vida dele. E se você queria só agradecer, né, a moça ter voltado, né? sim, E o se você faz a outra parte, viu? estou sentindo outra parte com muita dificuldade ainda. Isso, mas se você está na tua mão, se você vai encarregar disso. Eu vou tentar fazer o melhor possível. Tá certo? Então vamos lá, né? Vai cuidar, viu? Por nada, vamos vibrar positivo para todos aqueles que estão precisando. Os nossos familiares, nossos companheiros e companheiras, nossos filhos, para todas as pessoas da casa, da família, das crianças,
no nosso local de trabalho, pelos nossos companheiros e companheiras, pela nossa comunidade, e agradecendo aos espíritos superiores, às forças superiores, todas as bem-aventuranças da nossa vida. Pedimos que sejamos capazes de perceber as vibrações dos espíritos de luz, que nos ajude a calar, só falar coisas boas, que nos ajude a agir com dinamismo, com alegria, com sabedoria. E que traga muita paz à nossa família, muita paz para os nossos filhos, muita paz no nosso trabalho. E que os nossos relacionamentos sejam duradouros, de compromisso, não apenas físico, mas, sobretudo, compromisso de amor e compromisso espiritual. Que todos aqueles que estejam sem trabalho, que possam abrir caminhos para a estabilidade financeira, caminhos para a vida amorosa, e que a vida seja de paz e harmonia para todos. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.